Porque quando a gente olha, por exemplo, para V sendo ΔS sobre ΔT. Galera, o ΔS em uma volta numa circunferência, em uma volta, é 2πr. É um comprimento da circunferência. Então, em uma volta, que é especificamente sobre o que a gente está falando, a gente vai ter um 2πr de ΔS. E aí, isso vai acontecer num certo tempo. O tempo para isso aí se repetir é o que a gente chama de período. Agora, se o período é o inverso da frequência, como a gente viu agora há pouco, no lugar do período eu coloco 1 sobre frequência. Repete a primeira equação e multiplica pelo inverso da segunda. A gente vai chegar então, gente, de que a velocidade do corpo é 2πr vezes a frequência. É uma fórmula grande, uma fórmula que pode assustar algumas pessoas, mas na verdade, gente, não deveria. Sabe por quê? Porque se você é capaz de lembrar que em uma volta completa a gente tem 2πr de comprimento da circunferência e que o período é o tempo para uma volta completa e que período é o inverso da frequência, é só você pensar V ΔS sobre ΔT. V é ΔS sobre ΔT. O ΔS é 2πr, o ΔT é o período. O período sobe virando a frequência, então 2πr do ΔS vezes a frequência, que é o inverso do período. Pronto, problema resolvido, não precisa gravar a fórmula, mas sim entender de onde ela vem e você já consegue resolver melhor. Mesma aplicação a gente tem para o ômega, por exemplo. O ômega é o Δθ sobre ΔT. É a velocidade angular do corpo. Gente, Δθ em uma volta completa é o 2π radianos. Posso botar 360? Não é recomendável, porque isso está em graus e não em radianos, e no sistema internacional, ângulo é medido em radiano. Muita atenção a isso. Mas, se a questão cobrar o negócio em grau, pode deixar em grau, não tem problema não. Então aqui, 2π vai ser, então, a nossa medida em radianos. Substituindo aqui, o ômega vai ser 2π sobre, no lugar do período, vai entrar 1 sobre frequência. Então aqui vai ficar com ômega igual a 2π vezes, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, frequência sobre 1. Olha aí, o ômega é então 2πf. 2πf. E, de novo, uma fórmula que você não precisa necessariamente gravar se você entender de onde ela vem. O ômega é o deslocamento angular pelo tempo. O meu deslocamento angular em uma volta completa é 2π. Quantas voltas eu dei? Foram 200 voltas por segundo, 200 RPS, né? RPS, rotações por segundo, que também recebe um outro nome, tá? É o Hertz, tá? Só para deixar anotado aqui, vou voltar para a nossa anotação de anterior, para deixar aqui para vocês que é importante. Volta lá nas suas anotações e coloca que a frequência ela vai ser medida em 1 sobre segundo no sistema internacional, que é chamado de Hertz. Tudo bem? Hertz. 1 sobre segundo é o Hertz. Também é chamado de RPS algumas vezes, tá bom? Então, só uma anotaçãozinha pra gente. Bom, se vocês repararem entre essas duas fórmulas aí, existe uma conexão bastante grande, são duas fórmulas muito parecidas. Qual é a maior diferença entre as duas? É que quando eu pego um ômega e coloco ele em comparação com R, com V, quer dizer, a diferença está justamente no R. Esse cara é 2πf, esse aqui é 2πf multiplicado pelo raio. Então, se eu multiplicar aqui pelo raio, eu vou ter uma correlação entre as duas fórmulas. Eu tenho, então, que V é igual a ômega multiplicado pelo raio. E aí, a gente tem mais uma formulinha que vem dessa percepção aí, de você reparar que a grandeza linear, que é a velocidade, ela nada mais é do que a velocidade
angular, que é a grandeza angular, multiplicada pelo raio. E esse é um padrão que se repete em toda a cinemática angular. Voltando aqui também para o nosso quadro anterior, olha isso, gente. Posição final é igual a posição final angular vezes o raio. Deslocamento linear é igual a deslocamento angular vezes o raio. Então, isso daqui é o mesmo portal, né? A mesma conexão entre os dois mundos. O mundo linear e o mundo angular. Aqui também tem isso. Velocidade linear é igual a sua grandeza angular respectiva vezes o raio. Será que a mesma coisa vale, por exemplo, para aceleração? Sim, vale. Abrindo um parênteses aqui para o chamado movimento circular uniformemente variado, chamado aí, representado pela sigla MCUV, movimento circular uniformemente variado, é o caso, gente, onde a gente tem a chamada aceleração angular do corpo, sendo igual à sua própria aceleração angular média, que no caso é uma constante. Tá, mas o que é essa tal de aceleração, esse alfa aí, essa aceleração angular que você está falando? Cara, é bem parecido, de novo, com a aceleração linear. A única diferença é que a aceleração linear é ΔV sobre ΔT, aqui vai ser o delta ômega sobre o delta t. Então, o alfa vai ser o delta ômega sobre delta t. Apenas isso, bem parecidinho com a aceleração sendo ΔV sobre ΔT, que é delta ômega, variação da velocidade angular pelo tempo. E aí, tem uma relação entre a velocidade, entre a aceleração angular e a aceleração linear? Tem, é claro que tem sim. A relação que a gente tem é, de novo, que a aceleração linear é igual à sua correspondente angular, que é o alfa, vezes o raio. Pronto. Mesmíssima coisa que o ΔS igual a Δθ vezes o raio, V igual a ômega R, A igual a alfa R, enfim, mesmas correlações. Só para deixar aí escrito para gente, isso daqui é a aceleração angular. Tudo bem? Então, o alfa aí, a nossa aceleração angular, nada mais é do que delta ômega sobre delta t, e a gente tem uma mesma correlação aqui entre os dois mundos. Mas não é muito comum ser cobrado o MCUV. Se for cobrado, o que você vai fazer? Você vai pegar as fórmulas do MOVE e fazer as devidas alterações. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, V igual a V0 mais AT. Isso vai se transformar em ômega igual a ômega 0 mais alfa t. Aí você me pergunta, Matheus, você tem essa fórmula gravada? Não, eu só faço a correlação entre as duas. O V da linear vira ômega, V0 vira ômega 0, a aceleração linear vira alfa, aceleração angular, e o tempo é o mesmo. Outra correlação, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Vai virar θ igual a θ0 mais ômega 0t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Torricelli, mesma coisa, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Vai virar o que então, gente? Ômega ao quadrado é igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 alfa Δθ. Quando que eu uso essa última fórmula? Quando não é dado nem pedido tempo. Mesmo passo a passo, mesmíssimas coisas. Se for MCUV, é só você fazer as devidas alterações. E aqui foram todas as nossas fórmulas, não é verdade? Não, não é verdade. Você aí que esqueceu da equação esquecida do MOVE, lembre-se dela. Ela pode salvar a sua vida na hora da prova. V mais V0 sobre 2 é igual a ΔS sobre ΔT. No MOVE, no MCUV, é claro que também é verdade. Ômega mais ômega 0 sobre 2
é igual a Δθ sobre ΔT. Quando é usada a equação esquecida do move ou do MCUV, é usada quando não é dada nem pedida a aceleração, seja linear ou seja angular, em cada um dos dois casos. Tudo bem? Agora, o que mais é relevante para a gente dentro de movimento circular, o que é muito, muito, muito cobrado, não dentro do MCUV não, tá? Dentro do MCU mesmo, é a transmissão de movimento, que pode ser feita de dois tipos. Vamos ver esses dois tipos?